Vocês já enfrentaram alguma crise? Já passaram por alguma crise? E aí assim, né? A mente humana que é rápida nos raciocínios pode logo, tá, mas crise do quê? Tem tanta crise? Crise de asma, crise de renite, né? Dor no rim, pedra no rim, várias crises. Uma vez eu fiquei cuidando dos telejornais para ver o quanto se falava em crise. Sempre tem uma crise. Agora é uma crise daquilo, agora é uma crise daquele outro. Atualmente, assim, eu vi bastante sobre crise na saúde, né? Hospitais superlotados. Também a crise da segurança, com essa violência, esses alarmes, a situação triste em Blumenau. E é interessante como muitas das crises têm relação com a questão da confiança. E quando a gente olha para Tomé, que é o texto de hoje, nós percebemos nele essa crise de confiança. Há uma crise de credibilidade, muitas vezes, instalada no mundo. Vocês já perceberam isso? Crise de credibilidade, digamos assim. A gente até tem usado essa expressão em inglês, fake news. Aí, a gente percebe, vê lá, e tu pensa, mas será que é verdade ou não? Já passaram por isso? Alguém disse alguma coisa e tu... Tá, mas será que é ou será que não é? Daqui a pouco tu passa por um problema de confiança. Em quem eu posso crer? O que eu posso ouvir? E a gente fica um pouco perturbado. E se vocês pensarem agora nos relacionamentos humanos, seja profissionais de trabalho, ou seja amorosos, sei lá, todo tipo de relacionamento, uma base é a confiança. Quando esse elo é quebrado, se instaura um problema. Essas outras crises econômicas também são assim. Ah, será que dá para confiar? Será que estão mexendo demais? E assim por diante. E nós temos essa crise dentro de nós, por vezes, que é essa crise de Tomé, vamos dizer assim, né? Que é esta dúvida grande que está sobre nós. E eu queria que vocês percebessem exatamente o que aconteceu com esse texto e Tomé. O texto, as duas vezes diz, é interessante que o registro é exato e faz questão de colocar aquele texto que o Walter leu para a gente. Era a questão assim, estando eles com as portas trancadas, veio Jesus. A primeira vez Tomé não estava junto, e a segunda diante de ele escutar e dizer, vocês estão loucos, deve ser um problema aí de vocês, depois de tudo o estresse que a gente passou. E aí então quando Jesus aparece de novo, a primeira coisa que ele faz é dirigir-se a Tomé. E isso é uma boa notícia para a gente. Isso é uma boa notícia para a gente. Quando você passa por suas crises, quando você passa por seus medos, suas angústias, suas dúvidas, tenha certeza que não é uma porta fechada, uma sala trancada, que impedirá Jesus, de alguma maneira, chegar-se para você. Ele virá. Ele te convidará à fé, seja por um novo amanhecer, seja pelo sorriso de uma criança, seja ela pela palavra fundamentada, viva. Ele convidará a vida, a perseverança e a alegria. Jesus veio até Tomé e Jesus vem até nós. E aí então um dilema torna-se este: crer ou não crer? Podia terminar com eis a questão, né? Crer ou não crer? Vocês sabem que essa pergunta se transforma em algo decisivo diante de Jesus. C.S. Lewis, um dos maiores literários dos últimos
anos, dos últimos tempos, ele escreve que Jesus coloca a gente numa posição de dizer assim, ou ele é um lunático, ou ele é o que diz que é Deus. E como é que a gente se posiciona diante disso? Tem um livrinho aí, Crer ou Não Crer, é uma transcrição de um debate do padre Fábio de Mello, alguém que representa ali a fé cristã, e Leandro Carnal, um historiador, estudioso e ateu. E o debate entre o crível de crer e do incrível. Esse livro, eu achei interessante que o Cortella faz o prefácio e ele diz assim, desnorteia aqueles que pensam que religiosidade é coisa de ignorante, porque não é. Desnorteia aqueles que pensam que o ateísmo é coisa de ignorância, porque também não é. Mas vai muito mais do que uma decisão formal, quando se fala de uma outra palavrinha que é fé. A fé é confiança, mas não é só confiança. Fé, no sentido específico, é um dom ligado a Deus. Está numa outra prateleira de decisões. E é preciso ser revisitado esse conceito sempre de novo. Porque quando se fala em fé, entre aspas, verdadeira, se pensa naquilo em que cremos. Eu posso confiar plenamente que com uma caneta da sorte, eu sempre vou passar em tudo que é prova. Eu posso enfrentar a prova mais difícil e dizer, não, nem vou estudar. Estou com a minha caneta, estou passado. Isso não vai dar certo, não vai. Mas por que a minha fé era tão sincera? A minha confiança na caneta da sorte era plena. Não é a tua fé ou a tua confiança que está em jogo. Em que você crê? Por isso, quando depositamos a fé no lugar certo, Jesus compara com alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. E todo o resto, ele diz que é construir casa sobre areia. Quando vir o vento da dificuldade, vai derrubar. Essa é a palavra de Jesus. Tiago 2,19 é um texto bem clássico que a gente comumente cita, porque lá diz assim, você crê que Deus existe? Você sabe que até o diabo sabe. Grande coisa, como diz assim. Isso ainda não é fé, isso é um saber. Fé é diferente. Eu já contei essa história em alguns grupos, mas eu sempre tenho que contar quando se fala de revisitar o conceito de fé. Conta que tinha um artista que interagia muito com o público, assim, era de circo, circense, e ele era equilibrista. E ele, além de fazer ele interagia com o público. Então ele fazia aquele quadro de atravessar um cabo de aço, né? E aí ele perguntava com o microfone se eles acreditavam que ele conseguia. E aí ele passou para o outro lado. E agora, vocês acreditam que eu consiga Aí ele pegava um carrinho de mão. Com um carrinho de mão. E aí metade das pessoas que já viram ele passar, levantava o braço. Ele passou uma vez com um carrinho de mão. E agora, vocês acreditam? Aí mais um pouco levantou. Ele passou outra vez e perguntou de novo. Já estava ficando repetitivo. Aí alguém disse, a gente já viu tu passando, hein? Quem acredita, levanta o braço. Todo mundo levantou o braço. Então agora levante o braço quem quer vir aqui e subir no carrinho de mão e atravessar para o outro lado comigo. Ninguém levantou o braço. Tinha pouca proteção, agora é diferente. Gosto dessa história em dizer que, sim, eu sei que tu consegue, mas entregar a minha vida, subir nesse carrinho de mão, é um pouco mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A caminhada da vida com suas inseguranças, instabilidades, por vezes é meio como um trapézio, meio como passar num cabo de aço. Exige um equilíbrio que nós não temos. Mas aquele que dá equilíbrio em todas as seguranças nos transporta, nos leva para o outro lado, em segurança. E até em paz, ao ponto de percorrer essa caminhada numa festa, numa diversão, numa alegria.
no amor e na paz que somente Ele pode dar. Eu comecei falando de crises, da crise de Tomé, de confiança, e sempre quando a gente fala em elevadas dificuldades, em termos bíblicos, eu lembro de Jó, que passou por inúmeras provações e dificuldades. E se Tomé em algum momento disse, se eu não vir com os meus olhos e não tocar com a minha mão, não vou crer. Jó, no momento de maior instabilidade, crise pessoal, perdendo filhos, sofrendo doenças, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que apesar do que eu estou passando, com os meus olhos eu verei a Deus. E aí ele termina com uma frase linda, ele diz, e ele não vai ser um desconhecido para mim. Pelo contrário, ao olhar para os olhos dele, eu vou reconhecer no seu olhar, o olhar de um pai que me amou completamente. Diante das crises, que bom esse olhar de fé de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele ressuscitou. E essa é a viva esperança que Pedro escreveu naquele texto que a Beatriz leu para a gente. É uma viva esperança em toda e qualquer situação. Para toda e qualquer crise. Mesmo no andar da sombra da morte. Que Deus nos abençoe, nos convide. De novo, venha a nós, como chegou para o Tomé e disse, pare de duvidar e creia. E ainda disse, bem-aventurados aqueles que não viram com esses olhos, que no ditado popular diz, né, esses olhos que a terra há de comer, não viram com esses olhos, mas veem com os olhos da fé. Que essa fé esteja sobre nós no dom do Espírito Santo, que nos ajude na caminhada, na fé, na confiança, que estabelece um estreito relacionamento com Deus, ao ponto de um dia também nós dizermos, porque Ele não é desconhecido para mim. Eu conheço, eu amo, eu creio nele. Que essa seja a minha, a tua fé, que essa seja a nossa caminhada e o enfrentamento de toda e qualquer crise. Amém.